sou a Bruna Matos, sócia fundadora da Believe Assessoria, e hoje estamos aqui com a Bia Moura Leite. Bia, muito obrigada por estar nos recebendo aqui. Eu fiquei apaixonada quando eu descobri sobre o casamento celta, e eu queria, Bia, que você contasse um pouquinho como que você idealizou o casamento celta pra gente. Vou contar um pouquinho. Então, bom, eu também sou apaixonada pelo casamento celta. O casamento celta, na verdade, ele surgiu de uma forma bem natural, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui me casar, eu tinha que pensar numa cerimônia e eu acabei criando uma cerimônia para o meu próprio casamento. Naquele momento eu não morava no Brasil, eu morava na Austrália, em Sydney, e pedi para uma pessoa celebrar para mim, foi uma celebrante até inglesa. Tá. Ela fez o casamento e, na verdade, aquilo aconteceu, foi um episódio um pouco isolado num primeiro momento. E você já conhecia esse tipo de casamento feito por celebrantes, assim, Bia? Você já conhecia? Não, na verdade, quem criou o casamento celta fui eu, não Legal. existia antes, tá? Assim, é totalmente inédito nesse formato. O casamento celta antigo é um formato completamente diferente que vem originalmente do povo celta. Tá. Ele é uma cerimônia que dura uma semana. Olha. A gente não teria nem como reproduzir isso. Sim. Então, o que eu fiz, na verdade, como a cultura celta sempre foi um campo de estudo e de interesse meu, até porque a minha família tem origem celta, então eu acabei criando, na verdade, fazendo meio que uma resenha, né? Tá. E foi o meu casamento. E o meu casamento, na verdade, não foi tão lapidado como é hoje. Então, eu fiz essa primeira cerimônia. Aí, essa pessoa que celebrou o nosso casamento, essa inglesa, falou, nossa, que bonito, eu achei que essa cerimônia super funcionou. Enfim, acabaram alguns anos se passando. Quando eu voltei pro Brasil, o meu melhor amigo ia se casar. E ele falou, não sei o que fazer. Ele se colocou, ele estava exatamente na mesma situação que eu estava há 20 anos atrás. Quer dizer, naquela época eu devia ser uns 8 anos atrás. E aí ele me falou, e agora, o que eu faço? Aí eu disse, bom, eu vou fazer uma cerimônia pra você. Ele falou, tá entregue, tá na tua mão. Aí sim, eu sentei e lapidei a cerimônia como ela é hoje, né? Isso já tem 12 anos, mais Legal. ou menos. E aí eu acabei criando uma cerimônia que ela tem 9 momentos e se desenrola dentro de uma filosofia que, na verdade, é baseada na cultura celta. Então, não é uma religião. O casamento celta realmente não está vinculado a nenhuma ideia religiosa ou nenhuma religião específica. Certo. Mas traz, Vocês sim, falam de um Deus, né, Bia? Assim, cada um acredita no seu, certo? Exatamente. A gente traz a bênção de Deus, né? Isso. Num sentido mais plural. Então, claro que assim, eu acho que até a minha própria formação é católica, né? Então, também para não ter uma situação, por exemplo, de um católico e, por exemplo, de um evangélico, um católico e um judeu, um espírita e um evangélico, assim acontece. A gente tem uma cultura, na verdade, que ela traz muitas religiões e as pessoas convivem em paz com isso. Isso mesmo. Então, isso esse Deus, na verdade, ele vem, tanto é um Deus católico, como você falou, como ele é um Deus que vai caber dentro da religião judaica, como vai caber para o evangélico. Então, ela é uma cerimônia... É a força maior, assim, que cada um acredita no seu, né? Exatamente, certo. Exatamente. E o interessante é que ao longo do processo eu fui aprendendo algumas coisas, né? Uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem a cerimônia ecumênica e a gente tem uma cerimônia interreligiosa. A cerimônia interreligiosa, ela na verdade é mais abrangente, ela engloba a ideia do ecumênico, mas ela na verdade vai trabalhar as outras religiões que também não são cristãs, ou seja, ela tem a ideia, de repente, de um hinduísta casando com um católico, por exemplo. Ele também tem o Deus dele, ele também tem a forma dele acreditar. Eu acho que o que estabelece a nossa unidade com o universo é a fé. Não importa o nome que se dê, né? Isso. Então a gente tem uma filosofia por trás, que é justamente fazer com que as pessoas tenham a ideia de conviver em paz, independente do caminho. Até por conta de tudo que a gente vive hoje, dos atentados, desses absurdos, né? Quer dizer, as pessoas, elas acabam se matando em nome de Deus, né? Porque o meu Deus é melhor do que o seu Deus. E na verdade Deus é o plural, ele é um só. E ele, mesmo. Enfim, Deus é amor. Com certeza, com certeza. Então essa realmente é a nossa ideia. E explica um pouquinho sobre os elementos, então, que você falou que tem no casamento celta, né? Então, o casamento celta, ele é muito interessante, porque dentro dessa perspectiva de tempo, a bênção celta, que é a que eu uso no casamento celta, é uma bênção muito antiga. Ela, na verdade, vem desde o início da cultura celta. Ela, sim, eu mantive, tá? Essa bênção, na verdade, que ela pode ser datada aí de mais ou menos 2000 a.C., depois o povo romano que escreve sobre isso. E nessa época eles já usavam água, ar, fogo e terra como uma analogia para a vida, né? Até porque o que provinha, né, quer dizer, o que para eles significava a natureza? Obviamente que significava um Deus maior, a Deus a terra, a Deus a mãe, que eles falavam. Por quê?
a natureza trazia alimento e abrigo, né? Então eles começam, na verdade, a utilizar a simbologia da natureza para a própria vida e para o relacionamento. Então, a gente tem os elementos que ficam sobre a mesa, água, ar, fogo e terra. Isso. Cada um deles tem uma ligação direta com o casal. O elemento terra, que é um prato de prata com sal, representa solidez, abundância, felicidade e fertilidade. Sim. Os cálices que eles tomam a água, elemento água, traz flexibilidade, intuição e clareza. Tá. Os incensos que eles acendem, até porque o ar é invisível, então através da fumaça se faz perceptível, é a boa comunicação e a sabedoria entre eles. Olha, gente. Tá? E por último, as velas que eles acendem é a chama do amor que permaneça acesa e o centro da família que seja acolhedora. Lindo, 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 lindo. Então, tô apaixonada, tô sério, é a coisa mais linda. E a família, os padrinhos, a presença deles nesse casamento é muito grande também, não é? Muito grande. Na verdade, assim, a cerimônia celta, ela tem 9 momentos. Isso. O número 9 é o número da união, né? Um número sagrado dentro de muitas religiões, na verdade. Depois a gente começa a entender que todas as religiões bebem da mesma fonte, né? Depois que você vai entendendo um pouco isso, e todas têm o número 9 como um número sagrado. Tá. Dentro do fio condutor do 9, dos 9 momentos cerimoniais, a gente tem sim um momento que é para os padrinhos participarem. Esses padrinhos representam boas intenções para o casal. Então, no casamento celta antigo, as pessoas ofereciam o que elas produziam de melhor. Quem tinha uva, oferecia o melhor vinho. Quem tinha carneiro, a melhor pele, e assim por diante. Eu adaptei aos tempos atuais. Então, quem, por exemplo, pensa naquele casal e se coloca no lugar de madrinha e de padrinho, eles vão pensar o que eu, como um amigo, o que eu, como um familiar, gostaria de oferecer. Então, eu mando para eles uma lista enorme de temas e eles vão escolher. É uma surpresa pro casal. Ele dá um presente pro casal, mas não é igual que a gente costuma ver, um micro-ondas, um liquidificador, nada disso, né? Exatamente. É uma coisa muito mais significativa. Exatamente. Entendi. Então, ali na cerimônia, a participação dele como padrinho é de alguém que parou para pensar nesses noivos. Qual é a relação que eu tenho com eles? É de amizade? É de alegria? Gente, vou oferecer alegria porque é isso que eles representam para mim. Então, tem uns casos muito bacanas, assim. A gente acaba vendo no decorrer das cerimônias, nesse processo de 12 anos fazendo cerimônia, momentos lindos, assim. Então, a gente já teve momentos de grande emoção quando, na verdade, um irmão ofereceu, eles estavam há muitos anos sem se falar. Quando chegou perto do casamento, esse irmão foi convidado para padrinho, ele acabou aceitando a participação, mas no começo você percebia assim que ele entrou um pouco tenso, a coisa ainda não estava muito bem resolvida. Mas a hora que ele entregou aquele objeto, porque são pequenas esculturas que representam esse sentimento, ele entregou e disse: eu escolhi esse objeto porque o sentido dele é o perdão. E eu quero hoje dizer que eu peço desculpas por tudo que eu fiz de errado, e eu também te perdoo, a gente não tem por que mais ficar distante. Já tiveram casos lindos, assim. A gente também teve um outro casamento em que as filhas do noivo estavam um pouco contra o casamento, porque era o segundo casamento do pai, e no final das contas, por conta da participação dos outros padrinhos, elas foram percebendo o quanto de amor tinha lá, envolvido, entraram e fizeram uma homenagem super bonita. Então... O casamento celta ele é um casamento muito mais sentimental. Os sentimentos é muito forte, né, no casamento celta. É lindo. É bem forte. Eu acho que resgatam algumas coisas importantes. É matriarcal, né? Então, assim, a cultura celta, ela é uma cultura onde coloca a mulher como também formadora de opinião e ela também toma decisões, Sim. Né? E o interessante da cultura matriarcal é que ela não considera o homem menos que ela. Então, essa é uma das formas mais importantes que eu acho que de cultura que a gente deveria até resgatar, e é um dos valores importantes que a gente traz na cerimônia, ou seja, o homem e a mulher, eles têm o mesmo poder dentro de uma relação, ninguém é mais ou menos, né, em detrimento ao outro. Por isso também que tem, como você até perguntou um pouquinho antes, a participação dos pais. Então, existe um momento da cerimônia em que os pais chegam perto de seus filhos, e eu entrego as alianças para as mães, ou para quem representa um sentimento de mãe, caso tenha ausência das mães ali. Então, essas mulheres seguram as alianças dos próprios filhos, eles pedem uma bênção, então noivo e noiva primeiro olham para os pais da noiva, ela pede uma bênção, e a mãe dela entrega a aliança da filha nas mãos do genro, do noivo. E acolhe e recebe ele como parte dessa família. E depois a mesma coisa acontece, o noivo faz a reverência aos pais. Aceitando mesmo, dando a bênção. Dando a bênção. E eu acho que é um sentido de acolhimento, né? Mais do que, por exemplo, de dizer, não, eu deixo, ou eu concedo a mão da minha filha, até porque eles já fizeram uma escolha. Sim, né? Com certeza. Então, o envolvimento dos pais é muito importante. Qual que é a ideia também? Que a gente pode, através das pessoas queridas,
aos poucos, trazendo as bênçãos para o casal. Porque a filosofia da nossa cerimônia é que Deus, na verdade, está relacionado a duas coisas. Primeiro, a ideia de que Deus está dentro de cada um de nós, né, dentro da nossa perspectiva de vida, da alegria, do amor, da nossa alma. E que Deus também é a inter-relação. Então, se eu tenho o meu Deus e a forma de acreditar e ter a minha fé, e eu me relaciono bem com o outro, então a generosidade e num aspecto de amor, né, na verdade, de compaixão, eu troco. E eu acho que Deus está nessas pequenas coisas, nesses pequenos gestos. Então, ao longo da cerimônia, muitas vezes eles estão recebendo bênção de Deus o tempo inteiro, né? Seja o nome que a gente quiser dar a esse Deus. Sim. Então, passa por essa ideia. E aí os pais abençoam, a gente também traz muita importância para os avós e para os ancestrais. Então tem um momento da cerimônia em que, se os avós estão presentes, muitas vezes eles trazem as alianças, ou eles só abraçam, ou nós só vamos citar o nome deles. Até algumas vezes eles querem que diga o nome de vô e vó ausentes ou em memória. Sim. Então essa força ancestral da família acontece e aí eles são abençoados por toda essa energia. O que é interessante é que a palavra casamento, quando a gente vai entender um pouco o que significa, ela tem origem celta na etimologia dela inicial. Porque assim, o povo celta, conforme as pessoas se casavam, essas tribos se uniam, né? Eles eram um povo nômade, que na verdade começa... Tanto que eles são espalhados, são né? Super espalhados, isso. Exatamente. Começa onde hoje é a Alemanha, a antiga Germânia, e eles vão fazendo todo o percurso ali na Europa, né? Isso. Então eles estão tanto na Grã-Bretanha quanto no País de Gales, etc. E durante todo esse processo, quando dois se casavam, as famílias se uniam. Então a palavra casamento significa duas casas que se unem e duas famílias que se entrelaçam. Não sabia disso. Lindo, lindo. É lindo, por isso que tem esse momento de bênção. E esse tipo de casamento celta, ele pode ser celebrado em qualquer lugar, Bia? Como que funciona? Então, eu acho que assim, uma das coisas importantes é que, uma pergunta, acho ótima a sua pergunta, na verdade, porque o casamento celta pode ser celebrado em lugares pequenos, grandes, abertos ou fechados. Eu sei que existe um mito, que as pessoas acham que o casamento celta tem que ser feito num lugar aberto, mas não necessariamente. Na verdade, assim, quanto mais o casal se sentir bem nesse espaço físico, melhor. Então, quanto mais tiver a cara deles, melhor. Já que a gente trabalha numa perspectiva de que a cerimônia é totalmente personalizada e deve trazer a identidade do casal, o lugar é um dos fatores importantes. Eles devem se sentir confortáveis num lugar. Pode ser casa, pode ser qualquer lugar assim, né, Bia? Pode ser casa, apartamento, salão de festas, casa de festas, enfim. Já aconteceu em todo tipo de lugar, com um número mais reduzido ou um número maior de convidados. Então pode ser um mini wedding ou um casamento numa estrutura bem grande também. Funciona super bem. Todo o funcionamento e toda a preparação da cerimônia vai acontecer de uma forma muito profissional. A gente tem toda uma frente de preparação, tanto com os padrinhos quanto com os fornecedores. Isso não vai atrapalhar em nada. A nossa forma de trabalhar também, a gente faz cerimônias nacionais e internacionais. Então, o que acontece? A gente criou uma forma de trabalhar que ela funciona em qualquer país do mundo. Quer dizer, eu estou no Brasil e estou preparando uma pessoa que vai casar na Colômbia, nos Estados Unidos ou na Europa. Né? Então, ela é muito funcional. A gente não tem que encontrar ninguém pessoalmente. A gente fala por telefone, WhatsApp, Skype. A gente prepara um por um, cada um fica sabendo a sua própria parte. E no dia, sempre a gente pede para eles chegarem um pouco antes. E aí, em loco, a gente vai posicionar. Mas super funciona. E, então, isso também acaba não sendo um problema. Nem a distância, nem o tamanho do lugar. Então, realmente, ela é uma cerimônia sob medida para cada casal. E, Bia, tem um ponto de união, né? Que fica na nave, que a gente fala. Qual é o significado desse ponto de união? O ponto de união é muito importante nessa cerimônia, porque a gente tem a mesa de altar, que representa a área sagrada do casamento, é onde os noivos trocam as alianças. Sobre a mesa, os objetos que representam água, ar, fogo e terra, que são objetos bem bonitos, vão ter um layout que vai combinar também com o casal. E tem o caminho principal. O caminho principal, na verdade, a gente chama de éter. O éter é a união dos 4 elementos. Ou seja, o caminho de vida dos noivos. É por onde eles percorrem. Por isso, primeiro o noivo trilha esse caminho de vida, que na verdade tem a ver e tem analogia com a própria vida do noivo. Escolhas próprias, os caminhos que ele escolheu, por onde ele passou, as experiências dele. E ele para no ponto de união. Essa mandala tá a 3 passos mais ou menos do altar e ali ele espera a noiva. Depois a noiva trilha o caminho dela, a perspectiva própria de vida. E quando ela encontra o noivo na mandala, os dois juntos
passam a trilhar a vida em juntos comum. até Isso. o altar ali. Exatamente. Então, a mandala, que a gente chama de ponto de união, representa o momento da vida que o amor surgiu, Olha, que eles se encontraram e por uma vontade mútua, por uma decisão de igualdade entre o homem e a mulher, eles passam, então, a trilhar o caminho e escolhem chegarem ao altar juntos. Pelo amor. É isso, pelo amor. Que lindo. É. E Bia, assim, o vestido da noiva, a aliança, eles têm significados diferentes dentro do casamento celta? Não tem. Na verdade, assim, o casamento celta tem algumas características importantes aí que elas são parecidas com o casamento tradicional. Até porque é a nossa cultura, né? Então, quando eu fui trazer, na verdade, repensar, né, repaginar esse casamento celta antigo, eu trouxe para uma linguagem muito contemporânea e respeitei alguns aspectos culturais que, na verdade, não só aqui, mas como na Europa ou nos Estados Unidos e alguns outros países que a gente atua, o vestido da noiva, em geral, é uma roupagem importante. Ela vai estar super vestida de noiva. Tá. Muitas delas entram com a marcha nupcial, junto o pai trazendo. Aí também vai ser muito de acordo com a dinâmica familiar. Certo. E as alianças são fundamentais, né? Dentro da cultura celta, na verdade, a troca da aliança já era importante. E, obviamente, depois isso aparece tanto na igreja católica quanto na judaica e em outras religiões. Isso. A peça de metal, na verdade, a aliança, ela é uma peça de metal que ela estabelece um elo de companheirismo e dedicação entre o casal. E ela é uma peça que ela tem uma consagração, ela é designada e escolhida por eles quando eles decidem dividir todos os momentos da vida deles. Sim. Então ela é essencial. Assim, nós tivemos, acho que uns 2 casos de casais que pediram para não ter troca de aliança, mas eles trocaram entre eles um colar que para eles significava aliança, por uma questão pessoal. Mas isso... Foram 2 casos em 12 anos e por opção deles, não que a gente estabeleça. A gente prefere trabalhar com a aliança. Mas sempre trocando alguma coisa. Assim, exatamente. Né? Sempre tem uma troca. 99%, mais até das vezes, é aliança. Foram 2 casos isolados, tá? Bia, nós assistimos, né? Eu conheci a Bia pelo Senac, ela fez um casamento celta lindo lá. E eu vi que tem uma parte que você lava a mão dos noivos. Como que funciona essa parte? Tem sim. Tem, não tem? Tem. É bem legal também você perguntar isso, é bem importante. Quando os noivos se encontram na mandala, ficam de frente para mim, a gente vai para um momento chamado purificação. Isso. A purificação, ela na verdade vai representar que os noivos lavaram a alma e abriram os corações para depois receberem os votos dos padrinhos que, como a gente falou antes, eles escolheram os votos em surpresa. Isso. Então, a purificação ela é uma preparação importante. À medida que eles lavam as mãos, eu jogo o sal é o salem, né? Que é bíblico e também na cultura celta é bem forte. Que catalisa energia negativa através dos cristais, e depois a água que é fluida e cristalina, como deve ser a conexão deles com Deus, com o sagrado. Quando eles lavam as mãos, secam as mãos em seguida, eles dão a volta na mesa e se colocam de frente a todas as pessoas. Isso. Né? Esse é o eles significado. veem os convidados, né? Faz toda a diferença. Isso, né? Com certeza. Ao longo do processo do meu estudo em cerimônias, então eu percebi que, por mais que eu viajasse, visse cerimônias diferentes, os noivos estavam sempre de costas. E aí eu comecei a tentar entender o porquê. Existe uma teoria religiosa de uma hierarquia em que, na verdade, os noivos ficam de costas, porque a gente tem um superior, que pode ser Deus ou qualquer outro nome que se dê a uma crença. Aí a gente tem, na verdade, uma hierarquia humana que vai transfigurar esse Deus maior. E depois a gente tem os noivos e as outras pessoas. Aí eu achei melhor quebrar. Eu fui para uma linha celta mesmo. Eu fui para a ideia da tábua redonda, né? Quer dizer, democraticamente, na verdade, a gente tem todos o mesmo poder. E mais do que isso, os noivos estão abraçando a todos, isso né? Mesmo. Como se o altar representasse a casa e o coração deles. Então, quando purificados, é como se eles estivessem passando desse lugar, que na verdade é uma vida comum. Então, a partir de agora, eles abrem o coração e começam o caminho juntos. Olhando para as pessoas, eu vou contextualizar a ideia de que todos os presentes são extremamente importantes para o casal e que a simples presença desses queridos, familiares e amigos já estão abençoando o casal. E aí os padrinhos escolhidos começam a entregar os votos e todos têm essa perspectiva e visão e troca, né? Isso mesmo. Assim, a noiva ri, chora e todo mundo chora junto. Toda emoção, tudo junto. Tudo e junto. Com certeza, a gente pensa assim, que se os convidados estão lá, se os noivos convidaram aquelas pessoas, é porque são pessoas muito importantes para a vida deles. Então, ver quem são as pessoas que estão lá é muito importante para eles, né? Exatamente. É muito legal isso. Muda muito, muito, assim.
eu acho que a gente tem um resgate muito importante do que é o rito, né, nesse casamento. E uma vez que os noivos estão olhando para as pessoas, essas pessoas também têm uma visão melhor do que é a mesa, do que está sobre a mesa, o que é cada um dos elementos, como eles vão, na verdade, interagir com esses elementos. Dos noivos. Totalmente. Eles fazem os votos, né, trocam as cartas entre eles e as pessoas também estão assistindo. Então, a purificação, na verdade, né, só para fechar a sua pergunta, ela é uma continuidade da introdução. Enquanto a gente faz a introdução que tem 1 minuto, a gente já, obviamente, a primeira coisa que a gente diz é: essa cerimônia não está vinculada a nenhuma única religião. Isso. Ela, na verdade, dá conta de todos os caminhos. E é por isso que a gente celebra a maior dádiva que temos, que é a capacidade de amar. Todo mundo reconhece isso na própria vida, desde muito cedo, né? Sim. E a purificação, na verdade, é quando, a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente abre o coração e compartilha. Eu, pessoalmente, acho que é um ato muito generoso, o casamento, né? O casal que decide celebrar o amor, o casal que decide fazer um ritual como esse e uma festa, ele tá simplesmente dividindo tudo com essas pessoas. Então, a generosidade é muito grande. Então, é o mínimo eles olharem, com né? certeza, Eu isso aí. É por aí. E, Bia, como que, assim, a importância de uma assessoria para o planejamento do casamento celta? Eu acho que o suporte da assessoria é um dos melhores serviços que a gente tem ali ao nosso lado, né? Certo. Claro que assim, a gente vai alinhar com todos os outros fornecedores, foto, vídeo, música, mas eu acho que assim, é o que eu sempre falo para as noivas, eu acho que o assessor, além dele ajudar a organizar durante o processo, no dia ele é um para-raio. Assim, eu sempre falo isso, gente, o raio não vai chegar em vocês, então vocês vão ter alguém ali que vai falar: não, calma, a gente resolve os problemas. O casamento celta tem uma demanda sim de ajuda, eu acho que é muito legal pensar nisso, porque a gente tem entrada de padrinho falando, tem uma demanda, pai e mãe, tem emoção, tem gente que começa a ficar lá: gente, vou chorar, me dá um lencinho, tem gente que precisa saber, eu entro agora, eu entro depois. Existe toda uma dinâmica que obviamente a gente alinha, né, enquanto ritualistas com vocês, né, a assessoria. Mas eu me sinto mais tranquila quando eu tenho esse suporte de assessoria, né? Eu, quando eu estou ali ritualizando, ou a minha equipe, ou uma das minhas ritualistas. Então, eu acho que é um trabalho que a gente vai afinando, né? Legal. E esses encontros que a gente tem, por exemplo, com o casal, tem uma primeira reunião que é a entrega do estudo do casal, e a gente, na verdade, faz, a partir dessa reunião, que é a reunião mais pessoal com eles, em seguida a gente vai fazer todo o acompanhamento com vocês. Legal. Então, assim, a gente precisa muito de uma assessoria, é essencial. Porque também tem muitos padrinhos que não conhecem esse tipo de casamento celta, então não sabe o momento dele entrar, não sabe como ele deve se comportar, assim. Exatamente. Então daí uma assessora sempre vai estar ajudando nessas horas, Vai ajudar muito. Obviamente que assim, ele já foi preparado, e ele já está apropriado do que ele vai falar, do que ele representa na cerimônia, no contexto cerimonial. Mas essa questão mais funcional, que não tem o que fazer, não tem como treinar antes, é lá em loco, é no dia. A emoção bate, né? É naquele momento de adrenalina, né? Tipo, e agora? O que eu faço? Por onde eu entro? Ai, meu zíper quebrou, coisas assim, né? Uma madrinha outro dia, ela tava entrando, o zíper, sabe, arrebentou. Acontece. Calma, para tudo, vamos arrumar a vida da madrinha. É isso aí, os imprevistos. Então, sim, então é bem importante, e a gente tá sempre bem alinhado. Bia, muito obrigada por hoje. Adorei estar fazendo essa entrevista com você, esse bate-papo, foi muito gostoso. Por favor, Bia, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu site, sobre as suas redes sociais, para quem gostaria de estar seguindo o seu trabalho também. Bom, eu queria primeiro agradecer ao convite da Bruna Matos, todo o pessoal da Believe Assessoria. É um prazer estar aqui dando esse depoimento e contando um pouco do casamento celta. E a gente tem sim um site chamado casamentocelta.com.br. Nosso Face é o Casamento Celta Bia Moura Leite e nosso Insta, Casamento Celta. Então, Casamento Celta, vocês vão acabar sempre chegando aqui. E espero que procurem, quem também tiver interesse, quiser, enfim, assistir essa cerimônia pessoalmente, a gente também abre para visualização a cerimônia. Sejam todos bem-vindos, vai ser um prazer estar perto aí de vocês todos. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada para todas as noivas que estão nos seguindo, que estão vendo esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, se tem algumas outras dúvidas que nós não tiramos aqui, pode deixar nos comentários abaixo. E, de novo, para vocês, nosso Facebook é /Believe Assessoria, Instagram Believe Assessoria e nosso site www.believeassessoria.com.br. Muito obrigada, gente. Beijos.